Eu separei algumas notícias muito interessantes para a gente já conseguir, né, ter uma ideia do que pode vir a ser, né, esse início de semana, mas essas notícias não devem fazer preço na semana inteira porque a gente tem muito resultado a ser divulgado. Mas eu trouxe para vocês algumas principais, tá? Na própria sexta-feira tivemos uma notícia muito interessante de Arezzo, né? A Arezzo fez a aquisição da marca Reserva, né? Para quem não acompanha, é uma marca de roupas até bem conceituada, né? 25%, se não me engano, das vendas da Reserva começam pelo meio digital, né? Ou seja, através de canais online. E com essa aquisição, a Arezzo deu o primeiro passo para passar a vender roupas, né? Sair um pouco do segmento de calçados, passar a vender roupas. O mercado viu com muito bons olhos essa aquisição. Saiu mais ou menos 750 milhões de reais, né? Parte em cash, parte através, né, de troca de ações, né? Então acabou sendo entregue algumas ações, né, para os donos da reserva, enfim. Basicamente os papéis da Arezzo subiram mais de 13%. E aí você me fala, bom, interessante, mas e aí, né? Qual que é o próximo passo da Arezzo? Bom, tivemos a notícia de que a empresa não parou por aí o seu processo de aquisições, tá? Então, até o Birman que vem, né, falando da necessidade de diversificar a cadeia de produtos, tivemos a notícia de que possivelmente teremos mais aquisições de Arezzo, né, nos próximos meses, de repente. Há espaço para isso, né, pelo que foi dito, e as aquisições podem incluir tecnologias novas, né, extremamente importante. Chamaria atenção para vocês também a respeito de um estudo feito pelo Bank of America, um estudo que o Bank of America sempre faz um estudo projetando quem pode entrar e quem pode sair da lista do MSCI. Né? MSCI que é uma composição de empresas, né? E muita gente replica esses fundos do MSCI e quais são as implicações caso entre ou saia alguma empresa. Um fluxo comprador ou um fluxo vendedor. Né? Como tem muita gente replicando aquele fundo, né, aquele índice, pode ser que os fundos passem a comprar muito de um papel pelo fato dele entrar nesse índice. Né? Então, por exemplo, pouco tempo atrás a Via Varejo entrou, né, no MSCI, muita gente tinha essa expectativa quando entrar vai disparar, até andou um pouquinho, mas não foi tanto assim. E, né, a revisão vai ocorrer no dia 10 de novembro, a projeção do Bank of America é que 3 empresas possam sair do índice. Dentre elas estão IRB, Cogna e Cielo. Tá? Então, em teoria, teria uma pressão vendedora nesses 3 papéis. E quem pode entrar em seus lugares são TOTUS, Bradespar e Eneva. Tá? Então, essas 3 empresas possam ter um fluxo comprador mais forte com o passar dos dias, tá? Caso isso se conclua. Tivemos 2 empresas retomando exportações para a China, né? 2 empresas que tinham tido suas exportações suspensas, né, para aquela região, que são a BRF e Marfrig. Né? A BRF recebeu a aprovação da China para retomar reembarque de frangos da unidade de Dourados, enquanto a Marfrig retomando exportação, né, de carne da unidade de Várzea Grande, também para a China. Algumas questões quanto à JBS, muita gente me pergunta a JBS, né? De fato o papel novamente ameaçou ter uma recuperação e não recuperou, né? Ele já voltou para o patamar de 21 e alguma coisa. A gente escutou de algumas pessoas da JBS o que a empresa pode fazer, né, nos próximos anos, aí, quais são os próximos passos, porque a febre suína africana que dizimou, né, os rebanhos de porcos chineses, ela já tem 2 anos, os rebanhos já estão sendo restituídos, a JBS já trabalha agora com um prazo de 1 ano e meio a 2 anos para que se restabeleça, né, esses rebanhos suínos. E como que a JBS vai continuar fazendo muito dinheiro? Né? O foco da empresa passará a ser produtos de valor agregado, né? Ou seja, produtos congelados que ela consegue agregar valor, vender a preços maiores, possui margens superiores. Esse vai ser o grande foco da empresa. A empresa pode crescer, né, através dessa via, seja organicamente e inorganicamente, ou seja, de fato criando alguns produtos novos ou fazendo aquisições de empresas que já trabalham nesse ramo para conseguir manter suas margens elevadas. Né? Então a JBS tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 para constituir, né, esse produto grande, de grande importância para o futuro da empresa. Né?
Também a respeito do IPO, com um acordo realizado nos Estados Unidos, muita gente acreditava, né, que poderia fazer uma listagem, a JBS poderia fazer uma listagem nos Estados Unidos no curto prazo, mas a própria empresa coloca isso de lado, tá? A JBS não acredita que seja o momento de fazer essa listagem nos Estados Unidos. Primeiro, ela percebeu durante a pandemia que tem um ponto a ser muito atacado, né, que são as questões ESG, né, de questões sociais, de governança, né, ambientais também. Então a empresa vai investir muito nisso, ao que tudo indica, para que tenha, né, uma visão um pouco mais sólida no mercado internacional para que consiga fazer essa listagem, porque hoje, de fato, como eu já falei em algumas lives para vocês, muita gente se sente... no mercado internacional se sente um pouco cauteloso de fazer investimentos nessas empresas, tendo em vista todo o noticiário negativo que tem sido relacionado à companhia nos últimos anos, seja através de desmatamentos, né, no Mato Grosso, seja também através na Amazônia, ou então as questões ligadas, né, às práticas de corrupção, como foi há pouco tempo atrás, né? E por fim, a empresa não deve sofrer com as altas verificadas nos grãos, né, domésticos, principalmente no milho, porque a companhia já possui um estoque bem elevado e também contratos futuros a preços bem menores. Até o meio de 2021 ela está arrediada nesse sentido. Então as pressões em margens nesse segmento não devem ocorrer. A JBS pode fazer, né, repasses de preço, caso ela veja que não tem uma queda no preço dos grãos brasileiros, ela pode ir repassando o preço até o meio do ano que vem para conseguir manter essa margem nos patamares atuais, tá? Então esse é o cenário para a JBS. Bom, quanto a CCR, tivemos mais uma divulgação a respeito do fluxo de veículos em suas rodovias na comparação com o mesmo período do ano passado, né, entre os dias 16 de outubro e 22, nós observamos uma alta de 5,5%, né, então na comparação com mesma semana do ano passado, mostrando a retomada do setor. A gente já vem falando bastante a respeito dessa retomada, estamos de fato enxergando, tá, uma retomada bem expressiva no setor rodoviário, muito embora na comparação, né, entre os meses de março a outubro ainda tem uma queda de 4% natural pelo período que a gente observou na pandemia, né, de fato, ali março, abril, os dados estavam muito ruins, né, mas muito positivo em termos de proxy de atividade econômica, tá. Sobre Eletrobras, Paulo Guedes já se sente confortável a respeito da privatização, notícia divulgada pelo grande Lauro Jardim, do jornal O Globo. O que foi divulgado foi o seguinte: o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou a interlocutores, né, então aquela galerinha que trabalha no meio da política, que a privatização da Eletrobras já está acertada no âmbito do Senado Federal. Tá? Então pode vir a ser bem positivo caso de fato ocorra, né? A Eletrobras hoje é uma empresa que vem sendo tradeada nesse noticiário de privatização. Então um noticiário como esse pode fazer preço nos papéis da empresa, tá? E por fim, Braskem, né? O fundo Alaska Investimentos informou ao mercado que atingiu mais de 5% de participação na empresa, tá? A empresa aí que vem tendo uma performance complicada esse ano, o Alaska então acreditando bastante na companhia nesse momento. Bom, pessoal,